Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal da Casa de Nanã no YouTube. Eu sou Arnaldo Souto-Maior, presidente do Centro Espírita Casa de Nanã, e hoje nós vamos conhecer mais um texto recebido pelo nosso irmão Bira, do coordenador espiritual da Casa de Nanã no Astral, Caboclo Pena Branca. O texto de hoje é muito interessante. O título é O Som, o Atabaque, o Canto e a diferença entre ouvir e escutar na Umbanda. Esse texto foi recebido no dia 3 de junho de 2024, às 11h10 da noite. Vamos ao texto. Salve o seu anjo da guarda. Salve o solo sagrado do nosso terreiro. Salve o anjo da guarda de todos. Está tudo bem com você? Então, vamos trabalhar. Hoje quero falar de uma coisa muito importante na Umbanda e no meu terreiro, que é o som. O atabaque, as palmas e os pontos que enchem as nossas giras de emoção estão em todos os momentos, desde quando o trabalho começa até quando ele termina. Não vamos abordar aqui a acústica, ramo da física que estuda o som, mas o aspecto mais facilmente perceptível das ondas sonoras dentro de um terreiro. O som age de diversas formas, tanto no ambiente da gira quanto na sensibilidade de médiuns e visitantes, dentro de cada resposta mediúnica individual. A primeira coisa que nós vamos fazer é estabelecer uma diferença importante entre escutar e ouvir. Ouvir é uma coisa simples, a manifestação bruta de um sentido, enquanto escutar é algo mais delicado, introspectivo, pois mexe com a sensibilidade do ouvinte. O ouvir é perceptível por todos. O escutar é sentido individualmente, registrado pelo espírito. Nesse exato instante, são ouvidos vários sons ao seu redor, porém, só você me escuta. A diferença entre o ouvir e o escutar se estabelece dessa forma. A natureza e o mundo são cheios de sons, vindos de diversas raízes, emitidos nos mais variados tons. O mundo moderno é bem mais barulhento do que o mundo de outras épocas. Os veículos e o trânsito contribuem generosamente para que, em determinados momentos, os sons cheguem a incomodar, tal a sua quantidade e volume. Todos nós somos atingidos por sons o tempo todo, porém, quando se escuta determinado som em meio a tantos outros, a percepção consegue destacá-lo dos demais. Isso se deu porque foi produzido algum efeito que gerou uma resposta. É exatamente esse o ponto que coloca em patamares distintos ouvir e escutar. Insisto nessa separação porque ela será fundamental para entender o efeito dos sons em um terreiro de Umbanda, no ponto cantado e emoldurado pelo som poderoso de um atabaque, o alerta que provoca o choro de uma beijada ou ao captar a emoção contida em uma declaração de carinho e verdadeira. Cada um desses sons tem uma assinatura específica que reverbera no espírito de quem o escuta. Quando isso é percebido, alcança-se a importância dos sons capturados pela sensibilidade, apesar de tantos sons indiferentes ao redor, que se somam aos muitos outros sons do mundo. Eles existem em todos os lugares, marcando momentos específicos e são como identificações que os delimitam dentro de um espaço ou segmento. No caso de uma gira de terreiro, muitos dos sons produzidos são propositais, na intenção de despertarem resultados específicos. São ferramentas sutis de sensibilização no alcance de um efeito que vai em busca de determinada vibração com a intenção de evocar entidades para o trabalho do terreiro. Sempre vai existir um motivo que justifique usar o som. Isso se dá o tempo todo de um dia de trabalho no terreiro, seja para delimitar momentos da gira, para trabalhar a mediunidade de alguém ou para auxiliar em algum procedimento. Os sons mágicos de um terreiro também se prestam para louvar e agradecer, quando se alcança uma resposta positiva em determinada ação. É um momento de louvação e agradecimento pelo recebimento da graça, que sempre vai ter como fundamento a permissão de Oxalá, devidamente justificada pelo merecimento. Pena Branca, nós estamos cansados de cantar tantos pontos para o mesmo orixá.
Isso vocês devem ter pensado muitas vezes quando eu ficava cantando repetidamente para determinado orixá e muitos não entendiam o porquê. O que eu estava fazendo era estabelecer uma vibração segura para o prosseguimento da gira, porque o ambiente, apesar de todo o aparato de energia e segurança, registrava certo desequilíbrio e eu precisava elevar a faixa vibratória, elemento indispensável para alcançar condições propícias para o que tínhamos de fazer. Para isso, precisava estabelecer uma vibração compatível que permitiria a chegada de determinados trabalhadores, a fim de que auxiliassem em procedimentos necessários e possíveis a partir do concurso daquela falange. Imaginem que o terreiro está numa margem de um rio muito bravio, o rio das vibrações pesadas da crosta terrestre, e ele precisa ser atravessado. Na outra margem, no mundo espiritual, estão os trabalhadores necessários para os trabalhos daquela gira. A ponte que liga esses dois lugares tem de ser segura, firme, para que eles consigam chegar asseguradas as condições da travessia e permanência enquanto perdurar o que os trouxe ao terreiro. Ao cantar repetidamente para determinada linha ligada à vibração que se evoca, a intenção é de tornar segura essa travessia através da elevação da faixa vibratória, permitindo tanto a presença quanto as condições necessárias para que executem o trabalho que deles se espera. Cantar pontos repetidamente significa firmar a gira, criando bases vibracionais sólidas de maneira que as chances de êxito naquele trabalho sejam esperadas com otimismo, sempre lembrando que o sucesso depende de mais coisas do que somente uma corrente segura. Quando se ouve determinados sons, a emoção desperta uma sensação que se pronuncia, identificando uma resposta que pode vir de vários matizes. Isso se dá porque sempre se associa um som a alguma coisa. Pode ser o canto de um pássaro que deixa o ouvinte mais leve e relaxado, o som de um riacho que acalma e energiza, um instrumento bem tocado, uma melodia que remete a lembranças ou apenas o som das ondas do mar quebrando na praia, um som apaziguador e imponente. Pode acontecer de determinado som ampliar a consciência do fiel, se isso se der dentro de um contexto religioso. Acontece porque o corpo humano recebe as vibrações do som e as transforma dentro da pessoa, que identifica, através das suas emoções e sentimentos, uma resposta aos efeitos da ressonância, como acontece quando se escuta uma música e sentimentos e emoções são evocados, provocando sensações de encantamento e prazer. Em um terreiro de Umbanda, o cérebro capta esse impulso sonoro e o liga a determinada nota da escala musical harmonizada com uma vibração específica correspondente a determinada faixa vibratória. Isso contribui para a criação do elo que vai colocar médium e entidade em uma mesma sintonia, possível pela modificação cerebral alcançada em estado alterado de consciência. Dessa forma, torna-se viável, a partir da característica de cada médium, transformar-se o indivíduo em um veículo que manifeste na Terra determinada inteligência, para que, pelos atributos da mediunidade, se produza a caridade. O som influencia diretamente o comportamento humano e a Umbanda, quando se socorre disso, o faz mirando um resultado específico. Veículo não agressivo de interação com as emoções conduzidas pela mediunidade é usado no trabalho em favor de alguém que pode estar presente ou ausente na gira, nesse caso, operando à distância. Isso pode acontecer em uma corrente de saúde, por exemplo, quando houver impossibilidade de a pessoa até o terreiro se deslocar, ou na sensibilização da mediunidade de alguém que esteja presente pela evocação das entidades ligadas à sua coroa em busca da solução para algum problema que a aflige, e o que pode ter sua raiz em uma mediunidade sem disciplina. O som alcança grande importância em uma gira, dividindo-a em momentos distintos, cada um deles com início, meio e fim, delimitados pelos pontos cantados que organizam, equilibram e conduzem a corrente mediúnica em busca da harmonização vibracional do trabalho que se desenvolve naquele momento. Nos procedimentos ligados à saúde, os pontos cantados de maneira suave, tal qual um mantra, induzem ao relaxamento, reduzindo a ansiedade e gerando um ganho maior de receptividade. Podem, inclusive, induzir a uma suavização dos efeitos do que levou a pessoa ao terreiro, contribuindo para a diminuição de dores físicas. O som dos atabaques,
as vozes que cantam, as firmezas do terreiro, médiuns firmes e capacitados, prontos para o trabalho, respeito pela hierarquia e pela liturgia da religião, os fundamentos cumpridos integralmente, tudo isso forma a espinha dorsal de um terreiro de Umbanda. É pelo som da voz de um guia manifestado que as orientações e conselhos chegam ao consulente de maneira clara e sem intermediários, possibilitando que a interação entre a entidade e o fiel seja exercida de forma plena e integral. A essa altura, vale destacar um outro personagem muito importante numa gira de Umbanda, que é o Ogã. A importância do médium que está nessa função em uma gira de terreiro é muito grande. Por isso, sempre mantive sobre eles intensa vigilância, não me referindo aqui a Sadequinha, Ogã criado no meu terreiro e detentor da mais integral confiança. Falo dos que nos visitam, que pediam permissão para assumir o atabaque e às vezes eu permitia, sempre mantendo sobre eles total atenção, tendo cuidado para que a partir dos pontos da batida executada, a linha do terreiro não fosse alterada, pois que o atabaque tem esse poder. Por isso, da importância e da confiança que se deve ter com alguém que exerce um papel tão importante, devendo ser esse médium merecedor da mais absoluta confiança do guia-chefe, como Sadequinha sempre teve a minha. Os ogãs podem tanto elevar quanto virar uma gira, o que geralmente traz grandes transtornos para o trabalho como um todo. É bom que saibam que existem espíritos voltados exclusivamente para o atabaque. Eles participam da gira tomando conta do trabalho ali desenvolvido, inspirando e mantendo a segurança dos ogãs, exatamente pelo poder que o atabaque tem numa gira de terreiro, cuidando para que os trabalhos transcorram sem maiores problemas. É um ponto importante de manutenção da faixa vibratória permissionária do trabalho mediúnico de qualidade. Tal é a importância e poder desse instrumento dentro de um terreiro. Uma levada de forma traçada, um ponto cantado no momento errado ou o comportamento do ogã por si só precisam ser antevistos e cuidados para que se minimizem problemas posteriores. Cada batida do atabaque se presta a um fim específico. Cada uma tem a sua característica e finalidade. Quando alternam a levada com toques usados no candomblé, misturam as linhas e geram uma grande confusão vibratória. A batida tende a acompanhar a linha do terreiro. No nosso caso, Umbanda pura, sem traçar com outra vertente em nenhum momento da nossa gira. Por isso, se deve ter atenção redobrada quando somos visitados por ogãs que não conhecemos, sendo recomendável que sejam observados com muita atenção. Uma prática comum em muitos terreiros é dar bebida para os ogãs durante a gira. Eu nunca permiti isso. Misturar religião com bebida, ainda mais em uma função tão importante, é por demais arriscado. Por isso, de ogãs serem tratados por mim com muita atenção, pois mesmo envolvido com a gira, me mantia atento ao que eles faziam. Os católicos dizem, um olho no padre e o outro na missa, mas eu digo, um olho no ogã e o outro na gira. O som abre a gira de uma pessoa ajudando na conexão com determinada faixa vibratória e, consequentemente, alinhamento com espíritos que vibram naquela faixa. Isso contribui para a alteração do estado de consciência, algo evidente numa pessoa manifestada mediunicamente. A vibração sonora age nos chakras, facilitando o intercâmbio espiritual entre faixas diferentes, a da pessoa e a da entidade, por ser o atabaque um poderoso irradiador de sonoridades metafísicas capazes de colaborar com esse estado de consciência alterado no estabelecimento de um nível de cooperação que viabilize o acoplamento áurico mais perfeito possível para aquela situação. O atabaque é um instrumento de origem árabe que chegou à África através de mercadores muito antes da época de Oxalá andar na terra. No candomblé, são 3 os atabaques. São tocados com varas, dependendo da nação, pois nem todas usam o atabaque tocado dessa maneira. Na nação Queto, são tocados com varas, enquanto que na nação Angola são tocados com as mãos. Na Umbanda, os atabaques são tocados sempre com as mãos. Eles também podem ser 3, ter a mesma configuração, mas sempre são tocados com as mãos. Cada um dos 3 atabaques tem nome e finalidade definida. O primeiro deles é o rum, que é o maior, o principal
e que puxa a cadência do toque, geralmente tocado pelo ogã mais experiente. O segundo é o ramp, de tamanho médio, responsável pelas dobras e pelos repiques, mantendo a harmonia exigida pelo toque. O terceiro é o menor, de nome lê, responsável pelas notas mais agudas, formando uma ponte com as vozes que cantam os pontos, completando assim a perfeição, o equilíbrio e o alcance do toque em busca de vibrações específicas e diferenciadas no chamamento das entidades para que venham ao terreiro. Esse último atabaque, o lê, geralmente é tocado por ogãs aprendizes, como um passe inicial para chegarem um dia a tocar o atabaque principal. Devido à sua importância, em momentos específicos identificados pelo ritual umbandista, os atabaques permanecerão em silêncio, como, por exemplo, no desencarne da babá do terreiro, caso vivido por vocês há pouco tempo com a vinda de Sarrosa para a pátria espiritual. Isso acontece em sinal de respeito. Eles devem permanecer cobertos com um pano branco enquanto perdurar o motivo da imposição do silêncio. A função de tocar o atabaque, segundo o ritual, destina-se apenas aos homens. A razão para isso repousa nos dias em que as mulheres têm o corpo aberto, numa visão ainda bem arcaica, mas que sempre foi respeitada pelo nosso terreiro, o que não impede que o guia-chefe do terreiro, Caboclo Jurupuã, tenha entendimento diferente a respeito desse tema, o que certamente será acatado por mim integralmente. O atabaque é reverenciado no terreiro pela sua destacada importância dentro de uma gira, entendido como o criador de sons mágicos que permitem alcançar a vibração necessária para que o trabalho se realize e a caridade seja feita. Não deve ser tocado por outra pessoa que não seja o ogã. Não deve ser tocado sem autorização, nem que se toque outro ritmo que não sejam os toques de Umbanda. São instrumentos sagrados, segundo a tradição, e sobre eles existe uma série de cuidados rituais a fim de preservá-lo como um elemento sagrado dentro da liturgia da Umbanda. O som do atabaque é uma tradição umbandista, mas a sua importância dentro de uma sessão de trabalho o eleva para muito mais além do que ser apenas tradicional. É ele quem vai buscar quem está longe e cuja presença se faz necessária na gira. É também fundamental por ser um organizador que divide uma sessão de trabalho em partes distintas, cada uma delas perfeitamente sinalizada, delimitadas por meio do som do atabaque e dos cânticos que envolvem, elevam e encantam, desde que os trabalhos começam até quando emitem as últimas notas no encerramento da gira. A Umbanda é rica, em certos momentos complexa, e também muito linda quando bem feita. Eu tenho muito orgulho do trabalho de qualidade que fazemos no nosso terreiro, executado com competência e simplicidade, pois as grandes estrelas do meu terreiro são Oxalá e a caridade. Tudo mais fica por conta da vaidade que eu quero bem longe de nós. Vamos em frente porque temos muito trabalho nos esperando. Viva o nosso belo terreiro! Viva a Umbanda! Viva a Casa de Nanã!